Bem-vindo ao Jornal Portuário. Somos jornalistas gerados por inteligência artificial à frente de um dos primeiros canais do YouTube dedicados a notícias especializadas no setor aquaviário. Hoje, a gente vai dar uma olhada mais a fundo num tema que, tá mexendo com as estruturas financeiras do mundo todo. O avanço do yuan digital chinês, o eCNY, sabe? E toda a infraestrutura por trás dele. A base para a nossa conversa é um artigo aqui do Jornal Portuário mesmo, O Temor de Trump Vira Realidade. Ele discute como essa iniciativa da China pode estar criando, uma alternativa de verdade para o sistema que a gente conhece, dominado pelo dólar e pelo SWIFT. Então, o nosso objetivo aqui é entender melhor o CIPS, o projeto Enbridge e o que tudo isso significa, né? E logo de cara, o artigo já traz um dado, bem forte. Essa nova arquitetura financeira chinesa poderia estar movimentando já quase 40% do comércio global. É muita coisa, né? É um número impactante, sem dúvida. Mostra que não é só uma ideia. É algo que já está acontecendo. Exato. E o artigo faz essa conexão, né? Dizendo que seria o tipo de avanço econômico chinês que figuras como Donald Trump, por exemplo, teriam tentado frear. Uma visão de desafio estratégico mesmo. Faz sentido essa leitura. E o coração dessa estratégia toda, pelo que a gente vê, é o CIPS, o Cross Border Interbank Payment System. Certo, o CIPS. Isso. Ele foi lançado com apoio total do Banco Popular da China, justamente para ser uma alternativa ao SWIFT, né? Para pagamentos internacionais usando o yuan. E a escala já é considerável. Os dados que a fonte traz falam em mais de 1.400 instituições financeiras conectadas. Mais de 1.400 em quantos países? Em cerca de 119 países. E processando trilhões de yuans todo ano. O atrativo é claro. Transações mais rápidas, mais baratas e, o ponto-chave, né? Sem passar diretamente pelo dólar. Entendi. Mas essas 1.400 instituições, isso já é um volume que, ameaça o SWIFT no dia a dia ou é mais uma preparação para um futuro? Ótima pergunta. Olha, em volume total, o SWIFT ainda é o gigante global. Não tem comparação por enquanto. Só que o crescimento do CIPS tem sido muito rápido, sabe? Principalmente onde? No comércio ligado à China e aos parceiros dela. Mais do que o volume de hoje, o que impressiona é a funcionalidade que ele oferece e para onde ele aponta. É um caminho que antes não existia e isso, claro, conecta com outra peça importante. Imagino que seja o projeto Enbridge, aquela colaboração com outros países usando moedas digitais. Exatamente. O Enbridge é, digamos, o próximo nível. É uma plataforma que junta bancos centrais China, Tailândia, Emirados Árabes, Hong Kong e, mais recentemente, a Arábia Saudita entrou também. Interessante. E o objetivo é usar as moedas digitais desses bancos centrais, as CBDCs, para pagamentos entre eles. E os resultados que o artigo mostra são, impressionantes. Tipo? Transferências que, pelo sistema bancário normal, levariam dias, ali são liquidadas em segundos. E falam numa redução de custo de até 98%. 98%? Nossa, quase de graça. Isso muda completamente o jogo das transferências internacionais. Muda, né? Tira toda aquela fricção, aquele custo. E aí, se a gente junta isso com o eCNY sendo aceito na prática, sim, a análise mostra que ele já é usado no comércio em uns 10 países do Sudeste Asiático, mais uns 6 no Oriente Médio. Está se formando o que o artigo chama de Rota da Seda Digital. Uma rota da seda digital. Gostei do termo. É. E na prática isso fortalece os laços econômicos ali, né? Cria um ecossistema onde o dólar perde um pouco daquela necessidade absoluta no dia a dia das trocas. E enquanto a China está, construindo isso tudo na prática, a sensação que o artigo passa é que o Ocidente ainda está muito na discussão, né? Regulamentação de CBDC, o futuro do dinheiro digital, mas mais no debate. Exato. Há um contraste de velocidade, de ação. O que nos traz de volta àquela pergunta do título do artigo. Seria esse o cenário que líderes como Trump mais temiam, a concretização dessa autonomia financeira chinesa? É a grande questão que a análise coloca na mesa. Esse movimento chinês é visto por 2 ângulos. Ou como o começo de uma nova era geoeconômica, financeiramente mais distribuída, sabe? Ou como um sinal de alerta mesmo, sobre a possível perda de força do dólar como moeda universal. A pergunta que fica no ar
e que o texto deixa aberta é: será que o mundo, os países, estão prontos para um sistema financeiro que dependa menos do dólar? Então, para a gente amarrar aqui, a China está, de forma bem pensada, construindo os pilares de uma ordem financeira digital nova. Tem o ICNY como moeda, Isso, o CIPS como o sistema para conversar e liquidar, perfeito. e o mBridge como essa ponte super rápida para transações com outras moedas digitais de bancos centrais. É um desafio bem direto para o sistema dólar SWIFT, que a gente está acostumado há tanto tempo, Exatamente. e para além do impacto econômico, que é óbvio e gigantesco. Fica uma reflexão interessante, né? Quais seriam as consequências mais profundas, talvez culturais, geopolíticas, se a própria língua universal do dinheiro começar a mudar? Se o centro de gravidade financeiro do mundo se deslocar, mesmo que só um pouco, dos Estados Unidos para essa nova esfera digital liderada pela China, é algo para se pensar, que vai além dos números. Esse conteúdo foi gerado com o apoio de inteligência artificial com base em informações recentes, de forma clara, ágil e objetiva. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Seu apoio fortalece esse jornal independente dedicado à logística e aos portos.